norte. E o 12, os tempos do fim. Então, no livro de Daniel tem apenas 12 capítulos. Mas o ponto principal que eu quero deixar aqui para a meditação de cada um aqui, ó. Daniel na cova dos leões. Muita gente sabe sobre esse capítulo, né? Daniel na cova dos leões. Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre ele, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. O rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel, os capangas do rei. Admiração do governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontramos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja relacionado com a lei de Deus. Tá vendo? Tá vendo a situação? Daniel era um homem íntegro. Então, o meio de acusar Daniel somente foi por ele servir o Deus verdadeiro, o Deus fiel, aquele que não desampara nenhum em momento algum, entendeu? Como Daniel era honesto, não era negligente, fazia as coisas certinho, então os capangas do rei, né? Os puxa-saco do rei, queria acusar Daniel de qualquer forma, porque já havia certa inveja, né? Certa inveja que isso tinha por Daniel, né? Então vamos continuar aqui. E assim os supervisores comuns de acordo foram falar com o rei, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que aquele que orar qualquer Deus, que está dizendo aqui de minúsculo, Deus de minúsculo, qualquer Deus, está falando vários deuses, né? Ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões, e agora o rei emite um decreto e assina para que não seja alterado. Vamos mais para frente aqui, vamos mais para frente um pouquinho. Mais na frente aqui. Homens, temam a reverência ao Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Só mais aqui, voltando mais um pouco. Então o rei deu ordem e lhe trouxeram Daniel. O decreto que assinaste, ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel, até que o pôr do sol fez possível para livrá-lo. O rei gostava de Daniel, mas como ele tinha assinado o decreto, não podia voltar atrás. E os capangas acusando ele, né? Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto o edito do rei pode ser modificado. Já estava feito. Então o rei deu ordens e o trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que seu Deus, D maiúsculo, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel e selo com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tenho voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer.
Não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao amanhecer, o rei se levantou-se e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, clamou Daniel, com voz revelada e aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus te livrou? A quem tu serve continuamente, pode livrá-los dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Ele não me fizera mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus também contra ti. Não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou, ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, vieram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes que chegasse ao fundo dos leões, atacaram, despedaçando todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens que fez todas as nações, povos e línguas, toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios de império os homens temiam e reverenciam a Deus de Daniel. Então, meus amigos, meus irmãos, Daniel era um homem temente a Deus. E os acusadores dele, que acusou Daniel de orar, eles, depois que Daniel foi salvo da cova dos leões, foram jogados na cova dos leões com suas mulheres e seus filhos. E foram antes que caísse bem no chão, já os leões o devoraram. Então, para refletir, para reflexão na nossa vida, não tente contra o Senhor. Não mexa no ungido do Senhor. Não. É melhor você não ter nem nascido do que pôr a mão no ungido do Senhor. E as consequências vêm. Pode até demorar, mas vem. E você vai pagar. Então, não mexa com o ungido do Senhor. Já está falando, é ungido, não toca. Se é ungido, não toca, meu irmão. Não toca porque a justiça de Deus, ela não tarda, ela age na hora certa. Então, é o seguinte. Se você quer uma vida próspera, materialmente, espiritualmente, sirva a Deus de verdade. Procura obedecer, procura fazer as coisas certas. Ninguém é 100%, ninguém. Jesus foi 100% e condenaram e crucificaram ele sem culpa alguma. Quem somos nós? Ninguém é 100%. Só se as misericórdias do Senhor não for na nossa vida, nós somos consumidos. Nós somos pecadores, nós nascidos do pecado. Então, meus irmãos, vamos procurar ser fiel a Cristo. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Está escrito, meu irmão, está escrito. Não vamos desistir por qualquer coisa, por qualquer migalha, por qualquer coisinha você já desiste. Então vamos permanecer firme. Firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não vamos desistir, meu irmão. Daniel é um exemplo era um jovem que poderia muito bem ele se desviar. Ele tinha de tudo lá. Ele tinha de tudo no palácio, tudo de bom e do melhor. Mas ele pôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E mesmo assim o rei não puniu, porque ele servia primeiramente ao Deus verdadeiro, Deus fiel, aquele que não deixa você na mão, não deixa você em vão, ele não deixa você pelo caminho, se você perseverar até o fim. Perseverar até o fim, meu irmão. Que Deus é fiel na sua vida. Não importa as circunstâncias, não importa os embaraços da vida, não importa as coisas mais difíceis que você acha que você não vai conseguir, mas Deus é fiel para cumprir na sua vida aquele que Ele prometeu.
para a meditação dos irmãos. Você, meu amigo, minha amiga, que você não importa se você é evangélico, católico, espírita, qualquer outra religião, não importa. Deus é um só, Ele está atento, está com seus ouvidos abertos para ouvir o seu clamor. Não importa se você clamar, pedir a Deus perdão pelos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai lhe ouvir, Deus vai salvar a sua vida, vai salvar a sua família, vai salvar qualquer um dos seus entes queridos. Então, meus irmãos, força e fé, que Deus está na frente. E o resto, Deus cumpre na sua vida. Beleza? Valeu. Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto. Valeu. Tudo de bom. Valeu. Tudo de bom. Valeu. Valeu.